Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Vamos falar a respeito do Espírito Santo. Estamos dando continuidade, ao nosso tema, quem é Deus? Procurei trazer toda a trindade para vocês em um mês, mas, como vocês bem sabem, é um tempo curto, para falar desse Deus tão grandioso. Aliás, não existe tempo suficiente para que a gente pudesse expressar e anunciar a grandeza desse Deus tremendo, Assim diz a palavra do Senhor: no princípio Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, e trevas estava sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Meus irmãos, antes que tudo houvesse ou existisse, Deus já existe. Ele sempre existiu, como nós bem trouxemos aqui, podem sentar, como nós bem trouxemos aqui desde quando nós nos passamos sobre o estudo sobre o Pai, e nas semanas seguintes sobre Jesus, sobre o Filho. E hoje nós vamos fazer um resumo sobre quem é a pessoa do Espírito Santo. É importante nós ressaltarmos sobre esse termo, essa palavra, pessoa, porque nós precisamos aprender que o Espírito Santo é uma pessoa. Porque o que nós temos visto por aí, o que nós temos acompanhado, as pessoas aí fora não tratam o Espírito Santo como uma pessoa. Tratam como uma força qualquer, como uma luz positiva, como a mãe natureza. Tratam ele de uma forma totalmente controversa e contorcida e diferente daquilo que as Escrituras nos apresentam. A minha voz está bem estranha porque eu estou muito gripado, muita coriza, mas graças a Deus nenhum tipo de sintomas fora isso, fora a coriza. Então nós decidimos vir aqui essa noite para que nós pudéssemos honrar o compromisso que nós demos para a igreja. Meus irmãos, para que nós possamos falar sobre o Espírito Santo, é necessário de nós usarmos termos, pelo menos por hora, pelo menos no início da pregação, termos teológicos, como paracleto, que é um termo grego, e como também pneuma. Paracleto, quando a gente usa esse termo grego, ele associa a pessoa do Espírito Santo com a pessoa de Jesus. Porque paracleto é um termo usado judiciário, no judiciário antigo, para designar uma pessoa que presta assistência jurídica, um advogado ou um defensor que fica ao lado de alguém, para dar apoio ou proteção. Quando Jesus prometeu que quando ele fosse, mas ele iria enviar o Consolador, ou seja, naquele momento que o Senhor falou, eu irei, mas eu enviarei o Paracleto, ali o Senhor estava se referindo ao Consolador, um advogado, um acompanhante para você, uma pessoa que pudesse estar contigo, te defendendo no momento das tuas necessidades, no momento das tuas dores. Então, paracleto, quando nós estudamos esse termo na teologia, é paracletologia, nós falamos sobre essas características, esses atributos do Espírito Santo, não de Jesus. Quando nós falamos do paracleto em relação a Jesus, é muito pouco. É mais associado essa parte de advogado para o Espírito Santo. É interessante isso, Só que quando nós vamos pregar e quando as pessoas vão anunciar, eles usam a pessoa de Jesus como o nosso advogado fiel. Mas ele, de fato, também é o nosso advogado fiel. E o termo pneuma, que é também do grego, ela tem a mesma associação da palavra
Ruach HaKadosh, que é a palavra Espírito Santo, ou Espírito Divino, Espírito de Deus. É um termo do hebraico, que é como a presença viva e ativa de Deus, que dá vida, inspira, guia e renova. O termo pneuma destaca a natureza imaterial e dinâmica do Espírito, sua ação invisível, mas poderosa na criação, na regeneração e na vida do crente. Então, quando nós indagamos quem é Deus, Deus, para nós começarmos a falar, Deus não é um nome para que nós possamos apresentar esse termo Deus. Deus é um título dado à pessoa. O Espírito Santo é coigual e é coeterno com o Pai e o Filho, sendo plenamente Deus em essência, poder e eternidade. Por isso que chamamos de Trindade, que afirma que as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, compartilham a mesma natureza divina, sem hierarquia ou inferioridade entre elas. Podemos ver isso claramente no batismo de Jesus. Gostaria de pedir para que o irmão abrisse aí a Bíblia, acho que é o João Vitor que está aí hoje, né? Em Mateus, João Vitor, capítulo 3, versículo 16 e 17. Ele saiu? Ah, porque não está pegando ali, né? E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu um Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E em seguida uma voz dos céus disse: Este é meu Filho amado, em quem eu me agrado. Aí nós podemos ver claramente a presença de três pessoas. Nós podemos ver, no momento que Jesus entra no lago para ser batizado, o Espírito desce em formato, né? Simbologicamente, naturalmente, como pombo. E todos puderam ouvir a palavra, o som do Pai falando sobre: Este é meu Filho. Porque quando nós falamos que Deus é só um, Ele é só um, mas Ele é em três pessoas. Porque era impossível nós colocarmos esse versículo que nós lemos aí claramente sobre Jesus falando com Ele mesmo, Jesus descendo nele mesmo. Então não tinha como nós associarmos isso em somente uma pessoa. Mas Ele é um Deus. Ele é somente um, o Senhor, o nosso Deus. Amém? E também nós podemos ver isso claramente quando Jesus ordena os seus discípulos a batizarem em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, que tem lá em Mateus 28, 19. Essa parte, quando eu mencionei de co-igualdade, porque as pessoas costumam associar o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade, como se fosse uma parte hierárquica. Aqui é Deus Pai, abaixo Jesus, e abaixo dessa escada deveria ficar o Espírito Santo. E não é bem assim que é dividido isso. Eles são coiguais e coeternos. O que é coigualdade? Significa que o Espírito Santo possui a mesma divindade, glória e poder que o Pai e o Filho. Ele não é uma força ou uma criação, mas uma pessoa divina com vontade, inteligência e emoções, participando igualmente da obra da criação, redenção e santificação. E o que é coeternidade? Indica que o Espírito Santo não teve começo nem fim, existindo eternamente com o Pai e com o Filho. Por isso que no começo da nossa pregação, do nosso sermão, eu procurei trazer para vocês o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2. Porque ali ele está mostrando também claramente
as pessoas do Senhor. Ele que faz a regeneração do homem. É o Espírito Santo que tem esse trabalho de regenerar o pecado do homem. É o Espírito Santo que realiza uma obra sobrenatural e instantânea no coração, criando uma nova natureza espiritual. Ele renova e transforma o interior da pessoa, fazendo o nascer de novo. Assim, o Espírito Santo é o agente divino que aplica a obra redentora de Cristo na vida do crente, desde o convencimento inicial até o convencimento espiritual e contínuo. Então, meus irmãos, é impossível alguém chegar na presença de Deus sem primeiramente ele ter um encontro com o Espírito Santo. É impossível alguém aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador sem primeiramente ele ter ouvido a voz do Espírito Santo, sem ele ter sentido o chamado do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é esse relacionamento de Deus com o ser humano. O Espírito Santo é ele que faz essa redenção, levando a Jesus para que o sangue dele possa nos cobrir e perdoar e limpar de todos os nossos pecados. Aí, através do sangue do Cordeiro, do sacrifício da cruz, da limpeza através de Jesus Cristo, que nós podemos chegar ao Pai e ser filhos de Deus, ser filhos do Pai. Por isso que nós falamos que nós somos filhos de Deus por Jesus Cristo. Mas nós só podemos chegar em Jesus Cristo através do Espírito Santo. Mas é só um Deus, mas são 3 pessoas trabalhando pela vida do ser humano. São 3 pessoas querendo relacionamento com o ser humano. E o Espírito Santo tem sido deixado de lado. O que nós temos visto é as pessoas, por muitas das vezes, buscando uma oração, mas uma oração mecânica, uma oração automática. Não, irmão Augusto, eu oro todos os dias, eu dobro meu joelho antes de dormir e na hora de acordar, mas aquela oração que tu nem sabe mais o que está falando, já é tão repetitiva que tu só vai e fala e no máximo uns 5 minutos e olhe. Uma certa vez eu ouvi um pregador falando que ele foi lá na Coreia do Sul. Pastor foi já também, né, pastor? Numa igreja lá, a maior igreja do mundo. Pelo menos era, não sei se acho que ainda é, né? Maior igreja do mundo. Para poder descobrir qual era o segredo deles. Porque da onde eles saíram, e se você for analisar o tempo que eles levaram para ser quem eles são hoje, é quase impossível, foi um milagre. De fato foi um milagre. Eles queriam entender o que é que o pastor fazia, qual era o segredo. Porque nós temos o costume de procurar subterfúgios, receitas, artimanhas. Nós queremos copiar a receita de bolo, sendo que nós já sabemos o que é necessário. E esse pastor, que eu esqueci agora dele o nome até, ele já morreu, que foi o que fundou, né? Já morreu, não foi, pastor? O que fundou lá a Coreia? Foi, né? Ele falou que o maior segredo dele era a oração. Eles passavam horas orando, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 10 horas orando. E uma comitiva de pastores foram lá para poder descobrir qual era a receita, porque eles queriam esse avivamento nas suas igrejas também. E eles receberam o convite desse pastor, presidente de lá, para orar. 20 minutos depois, as pessoas já estavam procurando abrigos, procurando tomar uma água, tomar um cafezinho, procurando fazer uma outra coisa, enquanto os irmãos coreanos estavam orando. Porque para nós do Ocidente, para a nossa cultura, a oração é de 10 a 20 minutos. Fora isso, eu já falei tudo o que eu precisava e não tem mais necessidade de eu ficar de joelhos dobrados, orando.
Por que tem acontecido isso? Porque a Europa, ela está morrendo espiritualmente. Onde foi que aconteceu o início dos maiores avivamentos da história? Porque a América, os Estados Unidos, está chegando nesse grau espiritual também de abismo. Porque o Brasil nunca teve tantas igrejas abertas, mas a corrupção nunca foi tão grande na história. É porque nós estamos deixando o Espírito Santo de lado e estamos procurando viver somente a parte teológica. Nós estamos procurando estudar, aprender, copiar receitas, utilizar situações. Hoje a moda é worship, hoje a moda para atrair pessoas é o quê? A música. Eu já fui para cultos de 2 horas de música. Tem alguns que falam que é uma frequência que você coloca para poder trazer uma dopamina nas pessoas. Então as pessoas estão procurando artifícios para poder encantar, para poder ludibriar, para poder seduzir um avivamento territorial, não um avivamento espiritual. Enquanto isso, o amor de muitos está esfriando. Eu vou perguntar aqui, mas eu não quero que vocês respondam. Qual foi a última vez que você passou 1 hora conversando com teu amigo Espírito Santo? Aleluia. Pensa aí, quando foi a última vez que você chorou na presença, no momento que você estava conversando com o teu amigo Espírito Santo? Porque, irmão, se você só sente a presença do Senhor no momento que o Daniel está cantando aqui, está errado. Você está dependente. Você não necessita mais disso. Você tem a liberdade. Você foi feito templo e morada do Espírito Santo. É em você que o Espírito Santo habita. E é com você que ele quer conversar e ter uma particularidade, uma intimidade. Relacionamento. Por isso que muitos vivem em orações e orações pedindo. Porque eles não têm o hábito e muito menos a intimidade de ter um relacionamento de oração para poder ouvir o que o Espírito Santo tem para nos apresentar. Eu acho fantástico quando o pastor Laércio fala que antes de um profeta vir em tua direção e falar aquilo que tu quer ouvir da parte de Deus, primeiramente o Senhor revela no teu coração aquilo que Ele quer falar, através da vida de um profeta. E de fato isso é verdade. Agora, se você não tem ouvido a voz de Deus, mas procura ouvir a voz do profeta, cuidado, irmão. Porque a apostasia ela vai aumentar. É interessante que quando a palavra do Senhor fala sobre os falsos profetas, ela não fala que os falsos profetas profetizaram coisas falsas ou erradas. Como era que Balaão era conhecido como falso profeta? Por quê? Porque ele profetizava coisas que não aconteciam? Não. Tudo que ele falou aconteceu. Inclusive ele anunciou a vinda do Messias. É porque ele vendia aquilo que o Senhor entregava para ele. Então nós precisamos despertar, meus irmãos, para poder criar essa intimidade com Ele, com a pessoa do Espírito Santo, porque não existe pregação para a conversão sem o Espírito Santo. Não existe crescimento da igreja sem o Espírito Santo. A igreja só começou a existir depois da descida do Espírito Santo. Não existe unção sem Espírito Santo. Para Jesus iniciar seu ministério na terra, foi preciso a presença do Espírito Santo.
Como está o seu relacionamento com o Espírito Santo? Como podemos ter uma vida de relacionamento com o Espírito Santo? A oração é uma ferramenta poderosa usada por Ele. Como está o seu tempo com o Espírito Santo, meu irmão? Como tem sido a sua conversão, a sua conversa com o Espírito Santo? Se você tem raiva de alguém, se você está sendo impedido de dobrar os teus joelhos porque você guarda rancor de alguém, eu te desafio esta noite a fazer uma coisa. Coloque essa pessoa que você tem raiva debaixo do teu joelho. Ore pela vida dele para que o Espírito Santo salve. É impossível você ter raiva de alguém porque você ora. É impossível você entrar na presença de Deus, apresentar uma pessoa que você tem raiva e sair de lá com a mesma raiva que você entrou. Porque a partir do momento que você se relaciona com o Espírito Santo, Ele que tem o poder de aquebrantar e mudar o teu coração, meu irmão. Amai-vos uns aos outros como eu te amei. Isso é mandamento do Senhor. E Ele se responsabiliza com isso. Entrega as tuas causas, entrega aquilo que te perturba, entrega aquilo que te afasta da presença do Senhor. Não, mas eu estou afastado, irmão Augusto. Não importa, nunca é tarde. Nunca é tarde. Dobre os teus joelhos e apresente a tua causa a Ele. Um instante, irmãos. A garganta está coçando. Aleluia. Quantos aqui têm informações sobre o Espírito Santo? Todo mundo tem informações. Se eu perguntar quem é o Espírito Santo, todo mundo vai falar sobre aquilo que aprendeu sobre o Espírito Santo. Mas quantos aqui conhecem o Espírito Santo? Porque é muito fácil, meus irmãos, eu apresentar uma pessoa por aquilo que ele se descreve. Por exemplo, fizeram um livro sobre a vida de Silvio Santos. Eu posso falar para vocês a vida todinha do Silvio Santos. Mas eu conhecer a vida do Silvio Santos não significa que eu sou amigo do Silvio Santos. Não significa que eu tinha intimidade com o Silvio Santos. É a mesma coisa o Espírito Santo. Se eu estudei teologicamente aqueles termos que eu trouxe para vocês, o paracleto, o pneuma, aquilo é parte teórica. Mas e a prática? A intimidade, o relacionamento? Ele é uma pessoa, meus irmãos, e precisa ter experiências pessoal com cada um de vocês. A questão é essa. Se vocês precisam guardar uma palavra essa noite, guarde isso. O Espírito Santo é uma pessoa e é necessário que você crie uma experiência pessoal com Ele. Vocês lembram que eu mencionei semana passada sobre o candelabro, a menorá? Que ela se referia tanto para Jesus Cristo quanto para a igreja, né? Sobre iluminar. Eu coloquei até a associação também em relação a como ele pega o fogo, né? O combustível. Aonde é que pega o fogo? Então, meu irmão, é necessário que você, como luz do Senhor, como chama de Deus aqui no mundo, seja cheia do azeite do Senhor. Vocês lembram que é o azeite que eu mencionei? É o Espírito Santo. Então é necessário, meus irmãos, que você crie essa intimidade e a unção do Senhor esteja na sua vida para que você possa iluminar, porque você foi feito para queimar, você foi feito para dar luz, você foi feito para mudar vidas, você foi feito para mudar a situação aonde você entrar.
Porque o que habita em ti é maior do que você. O que habita em ti é o Espírito Santo, o azeite, a unção, a luz de Deus, aquele que tem o poder de mudar e transformar vidas. Então é necessário, meus irmãos, nós criarmos esse relacionamento com o Espírito Santo, para que nós possamos ter essa chama acesa, esse fogo clareando tanto a nossa vida quanto a vida daqueles que nos cercam. Você é a luz de Deus, mas é necessário que a presença do Espírito Santo esteja na tua vida para que você possa permanecer com esse fogo, essa chama, essa luz clareando aonde quer que você esteja. Independentemente aonde é que você for. Porque não existe trevas grande o suficiente que a luz do Senhor não clareie. Não existe mal grande o suficiente que o amor de Deus não possa quebrar. Ele tem o poder de quebrar correntes. Através do nome de Jesus, temos autoridade de desfazer laços, quebrar lanças, desfazer maldições, expulsar demônios através do nome de Jesus e a unção do Espírito Santo em nossas vidas. Nós precisamos pegar novamente essa palavra, que a palavra me autoriza, que nós temos essa autoridade. A igreja tem esquecido para que ela serve. Você tem poder, meu irmão, mas o poder não é teu, o poder é dele. Mas está em ti, então use esse poder para a glória do nome dele na tua vida. Você tem o poder de expulsar demônios. Você tem o poder de mudar situações do teu filho, do teu marido, do teu vizinho, da tua casa, de tudo aquilo que te cerca, através do nome de Jesus Cristo e da unção do Espírito Santo que está na tua vida. Segure essa palavra da promessa, porque essa promessa é tua. Você é selado pelo Espírito Santo, você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, você se tornou filho de Deus e você tem autoridade para poder fazer tudo isso e muito mais. Aleluia. Lá em Atos capítulo 1, versículo 4 e 5. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que guardasse a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouvistes. É interessante essa passagem que Jesus estava falando, que era um momento antes de acontecer, de ele se distanciar dos discípulos, porque sobre a vida dele tinha uma promessa. Mas lá atrás, os 70 discípulos ficaram muito felizes porque eles conseguiram expulsar demônios, curar pessoas. Então, como assim? Pois eles já andavam com Jesus. Existe mesmo essa necessidade de ser batizado pelo Espírito Santo? Eu já ando com Jesus. E se for necessário, para que esse batismo do Espírito Santo? O que é ele? Glorificado seja o nome do Senhor. Porque os discípulos, eles andavam com Jesus, saíam nas ruas pregando o evangelho, e o Senhor tinha dado autoridade para ele curar, expulsar demônios. Nós encontramos isso lá em Lucas 10, 17 ao 20. Então os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Versículo 19: eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada
Absolutamente nada lhes causará dano. No entanto, alegre-se não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. É muito mais importante, meus irmãos, a tua salvação do que as tuas obras, porque as tuas obras não vão trazer salvação para você. Mas uma fé sem obras, ela é morta. Como é que você tem fé em Deus, mas se você não trabalha para Deus? Como é que você tem fé na salvação? Você acredita na salvação, mas você não faz nada para o crescimento do reino. Jesus, ele foi crucificado na Páscoa e ressuscitou e ficou na terra com os discípulos por 40 dias. 10 dias antes do Pentecoste, Pentecoste já fala, é 50 dias após a Páscoa. Então, 10 dias para acontecer esse momento desse festivo de Pentecoste, Jesus foi assunto aos céus, ele subiu. Alguns instantes antes de subir aos céus, Jesus anunciou novamente o Espírito Santo. Lá em João 14,16 diz: e eu pedirei ao Pai outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. E o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Vou ler de novo esse versículo 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês que são servos de Jesus Cristo, vocês que andam com Jesus, vocês conhecem. Porque Ele habita com vocês e estará com vocês todos os dias até que eu venha. Mas é necessário que Ele venha em vocês. Vocês estão comigo, mas vocês ainda não estão com Ele. Porque o Paracleto, o Consolador, o Ajudador, ainda seria enviado. O que me faz, meus irmãos, eu acreditar o seguinte: o Espírito Santo é tão importante para a igreja quanto Jesus Cristo para salvar o mundo. É impossível o mundo ser salvo sem o sangue de Jesus Cristo, sem a redenção de Jesus, sem a cruz. É impossível a igreja ser forte, ser valente, ter ação, ser santa sem a presença do Espírito Santo. É necessário o batismo do Espírito Santo para a igreja. Eu lembro, pastor, que quando eu aceitei a Jesus, há uns 16 anos atrás aproximadamente, não tinha outro assunto para quem aceitava a Cristo. Principalmente se estava fazendo o estudo do discipulado para ser batizado. Meu amigo, aí começava as consagrações, o jejum, as orações, os clamores, para que no momento do batismo nas águas, também fosse o momento do batismo do Espírito Santo. Hoje quase nós não vemos isso. Hoje nós não vemos nem sequer falarem disso. Antigamente as pessoas iam para o retiro e contavam, ficavam contando quem não tinha sido batizado. Hoje as pessoas nem mais mencionam sobre isso. A necessidade que a igreja tem da presença da pessoa do Espírito Santo é importantíssima, meus irmãos. O próprio Jesus anunciou para os seus discípulos que andava com ele: eu vou, mas vai vir após mim o Paracleto, o Consolador, o Ajudador, que é necessário para que vocês não pereçam, não morram, porque vocês não podem ficar só com vocês mesmos. Não pode. Por isso que tem aquele ditado: cabeça vazia é oficina do diabo. De fato é, porque cabeça vazia você está
companhia com você mesmo e você é carne. O teu espírito está pronto, mas a tua materialidade, meu amigo, ela precisa de vigilância todos os dias, e sem a ajuda e o auxílio do Espírito Santo, é impossível você conseguir dar um passo sequer na presença de Deus sem cair. Tem muitos que dizem que já recebemos o Espírito Santo quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador. De fato, nós recebemos, que nós chamamos isso de selo do Espírito Santo. Lá em Efésios fala sobre isso, Efésios capítulo 1, 13 e 14 diz: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. O selo do Espírito Santo, meus irmãos, afirma que você é propriedade do Senhor, você foi comprado, você foi adquirido. Então, para que você possa entender o que é o selo do Espírito Santo, é a marca que você agora tem um dono. Esse termo ele foi usado não por acaso, que naquele tempo ainda existia escravos. E esses escravos, eles eram marcados, eles eram selados. Então o autor aqui, ele usa, Paulo em Efésios, ele usa esse mesmo termo para que pudesse compreender termologicamente a linguagem que o Senhor queria apresentar para a igreja. No momento que você aceitou a Jesus, você foi marcado por Ele. E agora você tem um Senhor. Porque o sangue dele te comprou. E você agora é propriedade exclusiva de Deus. Não, irmão Augusto, eu não gosto disso não. Porque antes eu não tinha dono. Agora sou escravo de Jesus. Você nunca fica sem dono. Antes você era escravo de Satanás. Ele tinha direito sobre a sua vida. Você era selado por ele. Mas através do sangue do Cordeiro, você foi retirado do ninho de Satanás. E você se fez uma nova criatura. Você faz parte agora do sacerdócio real. Nação santa. Povo adquirido. Você agora foi expiado. E o Espírito Santo faz parte de você agora. Então, onde você estiver, lembrem disso. Onde vocês estiverem, Ele estará lá. Há muitos anos atrás, logo no meu início, da minha jornada, aconteceu um fato comigo sobrenatural. Eu estava na sala de casa, com o notebook de trabalho na mão, mas naquele momento eu estava sem o que fazer. E oficina, cabeça parada, ela dá vazão a Satanás. E eu pensei, eu vou dar só uma olhadinha aqui nesses sites. No momento que eu estava procurando, visualmente uma luz começou a clarear na minha frente. Eu entendi que aquilo ali era a presença do Espírito Santo e eu me aquebrantei no mesmo momento e fiquei aterrorizado. Fiquei maravilhado. Eu me senti amado. Eu me senti vigiado. Eu me senti direcionado. Eu me senti protegido. Eu senti que tinha uma pessoa que estava cuidando de mim e evitando que eu pudesse entrar em caminhos que pudessem me levar à morte.
Meu irmão, onde você estiver, Ele vai estar lá. Independentemente se você está vendo, se você está sentindo, se você está ouvindo. Porque algumas pessoas têm os olhos abertos, conseguem ver. Outras pessoas têm uma sensibilidade e conseguem ouvir. Mas tem gente que não tem nenhum nem outro, porque nunca buscou e porque nunca se interessou também. Mas independentemente se você consegue ouvir ou não, se você consegue ouvir ou não, ver ou ouvir, não interessa. Ele vai estar lá. Ele te vê. Ele te acompanha. Ele é um Deus amoroso, ciumento. Ele é um pai. E Ele se preocupa com seus filhos. Mas Ele é santo. Aleluia. Ele é santo. Então observe os caminhos que você está caminhando. Se você está se distanciando dEle, porque Ele é santo. Ele é santo. 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20 diz: acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Porque quando somos selados, meus irmãos, somos marcados, somos separados, somos restaurados, limpos, perdoados. O Espírito Santo nos dará o discernimento da palavra. O Evangelho surge como a luz em nossas vidas. Jesus Cristo lhe deixou uma promessa para a sua igreja. Eu irei, mas eu voltarei como noivo tem sede pela sua noiva. Mas vocês não ficarão só nesse intervalo que eu for. Eu mandarei outro, mandarei o Consolador, mandarei o Espírito Santo de Deus. Ele me representará. Espírito Santo é Jesus, Espírito Santo é Deus, Espírito Santo é Jesus. Então, meu irmão, se você ainda não foi batizado pelo Espírito Santo, se desperta para isso. Se você não foi ainda batizado, se você não foi revertido com esse poder, se desperta para esse momento. Porque você não pode descansar até que a promessa do Senhor se cumpra na tua vida, meu irmão. Eu fui uma das pessoas mais angustiadas, um dos crentes mais perturbados no momento da minha conversão, quando eu fiquei ouvindo, quando eu fiquei sabendo desse batismo no Espírito Santo. O meu sogro fazia uma oração na casa dele todas as sextas-feiras, 7 horas da noite. Todas as sextas-feiras, porque o Senhor trabalha todo o ambiente, todo o cenário para que possa acontecer na tua vida. E através daquela oração, muitas pessoas foram salvas, muitas pessoas foram batizadas. E o chão era assim, de cimento, só que era cheio, era quebrado, todo quebrado. E ali nós orávamos de joelho, e eu incansavelmente, eu jejuava, eu buscava, eu pedia para o Senhor: Senhor, me batiza com o teu Espírito Santo. Incansavelmente. Eu clamava pela presença dEle. Eu buscava, eu chorava, eu queria mais do Senhor, eu queria mais do Espírito Santo, eu queria a presença dEle na minha vida. Porque a minha esposa falava do Espírito Santo para mim. A necessidade do Espírito Santo para a vida da igreja, meu irmão. Se o teu filho não foi batizado no Espírito Santo, ore pelo teu filho. Se o teu esposo não foi batizado no Espírito Santo, ore pelo teu esposo.
Nós precisamos orar uns pelos outros para que a igreja possa ser forte, possa ser firme, possa estar de pé. Porque o poder vem através do Espírito Santo, meu irmão. E lá em Atos capítulo 2, vocês bem sabem que aconteceu o descer do Espírito Santo. Aconteceu o momento de Pentecoste. E o batismo no Espírito Santo é um revertimento de poder, meu irmão. Onde o Espírito Santo nos reverte para que possamos ser edificados e vidas possam ser alcançadas e edificadas. Porque as pessoas falam em línguas estranhas? É um dom que nós buscamos, como também tem o dom da cura. Tem um dom da interpretação de línguas, tem outras variedades de dons. Você tem orado por qual dom? Qual é o dom que você tem orado, meu irmão, para que você possa ser bênção na casa de oração que você está congregando? Aleluia! O falar em línguas, lá em 1 Coríntios 14, fala que é para edificação própria. Você tem sido edificado, você está atormentado. Eu tenho costume de começar a orar em línguas, começar a falar em línguas. Quando Daniel e os meninos estão louvando aqui, eu começo a cantar em línguas. Mas é baixinho, porque eu estou edificando a mim. Mas se o Senhor quiser me usar e falar em línguas altas, é porque Ele está querendo profetizar, edificar a igreja, e é necessário ter intérprete. Mas é necessário que quem tem o dom de profetizar, profetize e abençoe e edifique a igreja. Se você foi e tem o dom de falar em línguas, fale em línguas, não tenha vergonha, meu irmão, edifique-se a si mesmo. As pessoas estão com vergonha dos dons de Deus e da presença do Espírito Santo, aleluia. 1 Coríntios 14, 2 fala: pois quem fala em língua não fala aos homens, mas fala a Deus. De fato, ninguém o entende, em espírito fala mistérios, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Se edifique, meu irmão. Lá em Atos 2, muita gente fala que ali era línguazinha idiomática, mas não era não. Era ouvida nos idiomas. Mais de 3.000 pessoas. Diversas culturas, diversas línguas. Pedro pregou. Em quantas línguas? Mais de 100 línguas Pedro pregou? Em uma. E o que é que o texto me fala? Que as pessoas ouviam e ficaram maravilhados por aquilo que Pedro estava anunciando da parte de Deus. O texto não fala que Pedro falava as maravilhas vindo da parte de Deus. Eles ouviam aquilo que Pedro estava anunciando na sua língua, em línguas que ele foi batizado naquele momento. Eu conheço pessoas que começavam a pregar e falar em línguas estranhas, e pessoas de outros países entendiam o que ele falava na sua língua. Porque o Espírito Santo, ele tem esse poder, meu irmão. Ele usa línguas que para nós é estranha, mas a interpretação que ele está te dando dessa palavra que eu estou pregando é uma. A interpretação que você está tendo é outra. A interpretação que você está tendo é outra. É ele que faz o teu coração entender, baseado na tua pessoa. Porque ele é Deus. Fiquemos de pé, meus irmãos. Em Atos capítulo 19,
19:1, o texto fala que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos. Ele lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não. Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo, responderam. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Paulo disse: o batismo de João foi um batismo de arrependimento, no momento que vocês aceitaram a Jesus Cristo. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Mais uma. Ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Com quem era que Paulo estava conversando naquele momento? Paulo estava no meio de um forró? Estava no meio de umas pessoas mundanas? Não, ele estava no meio da igreja. Paulo ele estava visitando as igrejas que estavam sendo formadas. Apolo estava pregando toda a região, e Apolo estava de uma forma feroz, cheia do Espírito Santo, pregando a verdade de Jesus Cristo e libertando vidas e cativos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas águas. E Paulo, ele veio depois, por isso que tem aquele versículo, né? Um rega, outro planta, outro colhe. E Paulo, ele estava fazendo isso. Paulo, ele foi procurar ensinar os discípulos, e ali ele indaga aquela igreja. Ágape Montese, vocês receberam qual batismo? E aquele povo respondeu: o batismo de João somente. O batismo do Espírito Santo nós ainda nem sequer ouvimos. Mas graças a Deus aqui tem muitas pessoas batizadas com o Espírito Santo, os avivados, cheios do poder do Senhor. Mas o Espírito Santo, essa noite, meu irmão, você que não é batizado ainda, que você possa nesse momento agora fechar os seus olhos, que você possa clamar o Senhor por esse batismo, por esse avivamento, porque é uma promessa que Ele fez a você. E aqueles que há tempo não falavam mais no Espírito Santo, há tempo mais não sentiam mais, que possam ser revestidos pelo poder da presença do Espírito Santo neste momento. É o momento agora particular, você e o Espírito Santo, clame a Ele. Que você possa voltar ao primeiro amor e clamar, rasgando o seu coração, chamando o nome dEle: Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, me batiza, Espírito Santo, me renova, Espírito Santo, faça o teu mover conforme a tua palavra na minha vida. Que você possa receber o poder que vem do alto, que você possa na tua vida neste momento ser cheio da presença do Espírito Santo, que o Espírito Santo possa vir agora nesse momento como fogo, com graça, com unção na tua vida, e possa te encher, Ele possa fazer de ti um canal, Ele possa fazer de você a luz que ilumina a tua casa, a luz que ilumina o teu trabalho, a luz que possa refletir na vida dos teus amigos, através da presença do Espírito Santo na tua vida neste momento. Que o Senhor possa vir andar e passear no meio de nós. Ele está ouvindo o teu sussurro, as tuas orações, Ele está ouvindo o teu clamor. Ele contempla o teu coração agora. Não dependa somente da oração do irmão Augusto, não dependa das palavras do irmão Augusto, porque eu sou falho. Apresente para Ele a tua sinceridade nesse momento.
Oh, aleluia. Desça, Senhor, desça na vida desses pequeninos, Senhor. Que tu possa vir, Senhor, encher a vida de cada um, avivar seus corações, avivar, Senhor Jesus. Oh, meu Deus, lá em Joel tem a tua promessa, Senhor, que jovens profetizarão, Senhor Jesus. Velhos, meu Pai, sonharão, Senhor Jesus. Pessoas, meu Pai, serão avivados, meu Pai. Oh, Senhor, que tu possa vir avivar a tua igreja. Meu Senhor, que tu possa vir avivar o teu povo, Senhor, que tu possa vir avivar, Senhor Jesus, os teus pequeninos que aqui estão esta noite, meu Deus, te buscando com sinceridade, buscando renovo, meu Pai, na tua presença, buscando da tua presença, Senhor Jesus, um diferencial para as suas vidas. O que tem acontecido conosco, Senhor, que não temos atenção para orar sequer, Senhor, um momento na tua casa, meu Pai, diante da tua presença. O que tem acontecido conosco, Senhor Jesus, pois o teu Espírito Santo está aqui contemplando as nossas vidas, as nossas orações, e nós não conseguimos concentrar sequer, Senhor Jesus, na tua pessoa, Pai. Tudo nos distrai, Senhor. Se é o barulho do ar-condicionado, se é uma pessoa que mexe um braço. Nunca as pessoas beberam tanta água, Senhor, quando estão no culto. Por que esse esfriamento na tua igreja, Senhor? Oh, Senhor, nós clamamos nesse momento pela presença do teu Espírito Santo, Jesus. Que tu possa vir despertar, Senhor, os diáconos, Senhor Jesus, os obreiros desta casa, Senhor, para que eles possam estar na tua presença, meu Pai, cheio da tua presença, cheio da tua graça, cheio da tua unção, meu Deus. Que nós possamos ter prazer, Senhor, de estar aqui, Senhor, te cultuando todos os cultos de quinta-feira, todos os cultos, meu Pai, todos os cultos, Senhor. Que o nosso prazer possa estar em Ti, Senhor. Que a nossa satisfação possa ser em Ti, Senhor. Que nada possa vir nos distrair, Senhor. Que o cansaço não possa ser maior do que o nosso amor, meu Pai, por Ti. Que a doença, Senhor Jesus, uma simples gripe não possa ser suficiente para nos afastar da Tua igreja, meu Pai, da Tua casa, para Te cultuar e louvar e glorificar o Teu nome, Senhor. Tantas coisas pequenas nós estamos usando, Senhor, para não estar na Tua presença. Tantas coisas pequenas, fúteis e irrelevantes nós usamos, Senhor Jesus. É do irmão que eu não gosto, é da palavra dele que eu não gosto, é da voz dele que eu não gosto, é do irmão que está lá que eu não gosto, é do louvor que canta que eu não gosto, tudo eu não gosto. Oh, Espírito Santo. Eu vou lá, mamei, caranamanainderesh. Oh, lá, mamamaindere, carabamaindere. Oh, la baba bay karabare shalamanana idere karabarara idere shishiri na la 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 me karamanama idere. Oh, la bay me karabai show, Senhor, visita vidas essa noite, Senhor. O Senhor está visitando pessoas aqui esta noite, oh, aleluia. Pessoas que não sonhavam mais voltarão a sonhar. Pessoas que estavam enfermas, depressivos, voltarão a ter alegria na presença. Oh, Senhor, santifica-nos, Senhor.
Nos prepara para a vinda do Teu Filho, Senhor, nos santifica, Senhor. Tivemos esse mês, meu Pai, falando sobre a Tua pessoa, teologicamente, mas que Tu possa vir despertar essa igreja para Te buscar espiritualmente, Senhor. Queremos ser cheios do Teu Espírito Santo, não cheios do conhecimento, não, Deus. Queremos ser cheios da Tua presença. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos ser como filhos obedientes e entender a Tua vontade para que nós possamos seguir, meu Pai, o Teu direcionamento. Oh, aleluia. Santo, santo, santo. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor, as horas já passam. Obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor Jesus, pela presença do Teu Filho, do Teu Espírito Santo, pela presença, meu Pai, do Senhor neste ambiente, meu Deus. Que as pessoas que ouviram esse sermão, meu Deus, em suas casas, possam, meu Pai, receber a Tua graça também, meu Pai. Possam despertar, Senhor, e estar aqui, meu Deus, Te cultuando, meu Deus, Te buscando, tendo o prazer de vir na Tua casa e se alegrar novamente na esperança do crescimento e da Tua presença, Senhor. Desperta todos esses que ouviram, meu Pai, esse sermão, essa voz, meu Pai, do Espírito Santo. Desperta todos esses, Senhor Jesus, que estão distanciados, meu Pai, mesmo distantes, Senhor, estão, meu Pai, procurando, Senhor, então como um anzol, meu Deus, puxa. Como um anzol, Senhor, essa noite, puxa, Senhor. Puxa para a Tua casa, puxa para o barco esses peixes, Senhor Jesus. Oh, Senhor, glorificado seja o Teu nome, meu Pai. Glorificado, exaltado seja o Teu nome, meu Deus. Amém, amém e amém.